Sempre aqui, ó. Muito bem, Bragança Paulista, hora certa, são 14 horas e 42 minutos. Entrevista. Bom, bem, amigos do Show da Cidade, desde as primeiras horas na manhã de hoje, nós já estávamos anunciando que essa entrevista que nós vamos fazer a partir de agora é uma entrevista exclusiva da Rádio Bragança AM, onde muitas fofocas, muitos assuntos, é o assunto da vez, né? O assunto que está na pauta do dia de todo o Bragantino, onde ainda se refere às eleições do último dia 7 de outubro, onde a coligação elegeu Fernão Dias, prefeito municipal de Bragança Paulista, por uma diferença de 21 votos. Não é? Em segundo lugar, ficou a coligação que tentou eleger Renato Frangini. E, mediante a todo o processo eleitoral, a coligação que tentou eleger o Frangini impetrou na Justiça Eleitoral processos para tentar ou impugnar ou não permitir a diplomação do prefeito, ou até mesmo se falam aí de se ele assumir possível cassação do prefeito eleito pelo voto direto, o Fernão Dias. A Rádio Bragança AM se precaveu e nós já sabíamos da acusação e sem levar com leviandade o assunto tão sério, esperamos que tudo isso se tornasse uma peça quase que completa na Justiça Eleitoral. O que é a peça completa? A acusação nós já sabemos. E agora, a partir de agora, nós vamos saber o que a defesa, já foi protocolizado ontem na Justiça Eleitoral, a defesa do Fernão Dias, e por isso nós convidamos o Dr. Luiz Adriano de Lima, advogado da coligação, e conosco também a doutora Paula Menin, que está acompanhando o Dr. Luiz Adriano de Lima, que também participa de todo esse processo. Só queria lembrar o ouvinte do Show da Cidade que participará conosco também dessa entrevista, meu grande amigo e comunicador do Primeira Mão, o Adriano Pinheiro, que está aqui conosco também e vai trazer daqui a pouquinho o seu boa tarde. Pegar o boa tarde do Dr. Luiz Adriano de Lima, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na nossa emissora, e um assunto que é polêmica e também todo mundo quer saber o que vai acontecer. Tudo bem, doutor? Bom dia, José Neto. Bom dia, ouvintes da Rádio Bragança. Uma satisfação muito grande sempre vir aqui participar dos seus programas, conversar, né, com o teu público, com o teu ouvinte, é uma satisfação enorme. Realmente esse assunto aí é um assunto importante, relevante, né, tem a ver com as eleições, o público fica interessado, as pessoas ficam curiosas, querem saber. Nada como realmente trazer, através do rádio, que é um meio de comunicação que penetra, né, em todos os cantos do município, trazer através do rádio esclarecimentos importantes. Tá certo. Doutora Paula Menin, prazer também recebê-la aqui no nosso programa e também fazer parte desta entrevista que vai esclarecer, na minha opinião, pelo menos dar o outro lado da moeda, para que o ouvinte tome aí, quem sabe, construa uma conjuntura em relação dos fatos que estão ocorrendo no município. Boa tarde, prazer em recebê-la. Muito boa tarde a todos os ouvintes, prazer enorme estar aqui com vocês. Junto conosco o Adriano Pinheiro, também quero dar o seu boa tarde ao doutor Adriano e à doutora Paula. Adriano Pinheiro, boa tarde. Com certeza, boa tarde, Zé Neto, doutora Paula Menin, doutor Luiz Adriano de Lima. Hoje é um dia importante para a Rádio Bragança, porque, mais uma vez, com exclusividade, nós tentamos cada vez mais trazer a verdade à tona no que se diz respeito à Bragança Paulista, não é? Eu acho que é de suma importância que Bragança hoje conheça verdadeiramente a realidade do que aconteceu e, através das ondas do rádio, a gente pode eximir qualquer dúvida do cidadão bragantino a respeito das eleições ocorridas no dia 7, né, Zé? É verdade. Bom, eu quero já começar essa nossa entrevista perguntando ao Dr. Luiz Adriano de Lima, porque existiam, além das imagens desse filme que foi levado à Justiça Eleitoral, ou filmes, vamos colocar no plural, a primeira tentativa foi em relação aos torpedos, os SMS via telefone celular no dia da eleição, que várias pessoas receberam o pedido de voto do Fernão Dias no próprio dia 7 de outubro. Essa tese ainda continua ou ela já está extinta? Essa questão das mensagens por torpedos, né, mais conhecidas como torpedos, aí tecnicamente chamadas de mensagens curtas, né, SMS, é uma questão que ficou pendente desde o pleito eleitoral. Comentava-se que isso iria para a Justiça Eleitoral, nós até aguardamos alguma representação nesse sentido, e depois, nessa ação que foi movida agora, né, da qual nós estamos tratando aqui,
essa questão do SMS também foi inserida como possível argumento, como possível motivo digamos assim, para uma desconsideração do resultado da eleição. A primeira coisa que eu coloco para você, Zé Neto, e para o ouvinte, é o seguinte: Dr. Fernão Dias, professor Huguete e a coligação Você Pode Mudar Bragança não fizeram nenhum tipo de propaganda no dia 7 de outubro. Tá? A nossa coligação fez uso, sim, do serviço de mensagem via celular, mas as mensagens foram postadas no dia 6, entre mais ou menos 19 horas, 50 minutos e 20 horas. Nós temos toda a documentação comprobatória disso, que inclusive está já no processo judicial. Então, não há nenhuma irregularidade absolutamente com relação a isso. Nenhuma mesmo. Tá? Tudo absolutamente dentro da lei, tudo feito nos conformes, de acordo com os ditames da legislação eleitoral. Ah, mas algumas pessoas no dia 7 receberam mensagem por celular. Bom, aí eu coloco para você duas coisas. Primeiro, a nossa coligação não enviou essas mensagens. Alguém enviou? Não sei te dizer. Segundo, pode ter ocorrido de alguma mensagem que entrou no sistema no dia 6 ter sido entregue com atraso pelo sistema de telefonia celular no dia 7. Essas duas hipóteses eliminam qualquer responsabilidade dos candidatos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, em 2009, a legislação eleitoral passou por uma mini-reforma, através de uma lei que alterou alguns pontos da legislação eleitoral. Essa lei, ela permitiu a propaganda pela internet, inclusive no dia do pleito. E o que é a propaganda pela internet, pela lei eleitoral? Para ficar bem claro para o ouvinte. Propaganda pela internet, pela lei eleitoral, é a propaganda nas páginas do candidato, nos sites, nas páginas da rede social e também por e-mail. Entendi. Tá? Então, se ficou permitido ao candidato encaminhar um e-mail ao eleitor no dia 7, qual é a diferença de encaminhar um SMS? Nenhuma. A lei eleitoral não restringe isso absolutamente. Então, a gente tem total tranquilidade com relação a isso. Primeiro, não houve nenhuma propaganda no dia 7. Segundo, ainda que tivesse havido alguma coisa no dia 7, isso também não representa nenhuma ofensa, nenhum desrespeito à legislação eleitoral. Entendi. Então, nesse caso, inclusive eu peguei com o Dr. Luiz Adriano a lei que fala sobre isso, e realmente ela é muito clara, que permitia e-mail, pedir votos nas redes sociais, no próprio dia 7 de outubro, e isso está por água abaixo. Agora, o mais preocupante, inclusive, um programa de TV aqui da nossa cidade está divulgando essas imagens que estão na Justiça Eleitoral, que tentam também atrapalhar ou impedir a diplomação do prefeito, delegado, então, ex-delegado Fernão Dias. Essas imagens chegaram ao conhecimento da coligação e da parte jurídica da coligação do Fernão Dias quando? E essas imagens, qual foi a defesa em relação disso? Como que vocês receberam isso e qual o encaminhamento disso para a Justiça? Veja bem, amigo José Neto, o Dr. Fernão Dias, professor Huguete e coligação foram notificados oficialmente desse processo judicial agora na terça-feira. O Dr. Fernão, na verdade, foi notificado na sexta, antes do final de semana, e professora Huguete e representante da coligação foram notificados na terça, depois do feriado que houve aqui em Bragança Paulista. Terça-feira passada, então. Então, por essas notificações, nós tomamos conhecimento das imagens que foram juntadas no processo, que são prints, são impressões das telas desses filmes aí que foram anexadas no processo. Eu posso dizer a você que essas imagens não comprovam absolutamente nada em termos de irregularidade. Essa é a primeira afirmação que eu posso fazer a você. Segundo, essas imagens se referem a alguns eventos. Primeiro evento, uma reunião motivacional que a nossa coligação fez no dia 13 de outubro. Reunião essa fechada, para o qual foram convocados todos os candidatos a vereador, assessores, cabos eleitorais, pessoal do marketing, enfim, todo o pessoal diretamente envolvido na campanha foi convocado para essa reunião que aconteceu no dia 3. Então tem lá alguns prints dessa reunião. E nessa reunião, evidentemente, foi uma reunião extensa, de trabalho, longa, Então foi servido lá um jantar para as pessoas.
que as pessoas se alimentassem. Coisa absolutamente normal dentro de uma campanha eleitoral, né? Não há aí nenhum ilícito, não há aí nenhuma ilegalidade. Mas a coligação que está nascendo no Novo Dia enxergou nisso uma irregularidade, entendendo que essa refeição, esse jantar teria sido servido lá com o intuito de se obter voto das pessoas que estavam presentes, que é uma tese absolutamente incabível, né? Porque a jurisprudência já é assente no sentido de que servir um simples jantar numa reunião eleitoral, um chá, um café, né? Ou até mesmo 3 ou 4 espetinhos de carne, 2 ou 3 latinhas de cerveja, isso não configura nenhuma ilegalidade perante a lei eleitoral. Não se fala em compra de votos, captação de votos por causa disso, né? Eu lembro a você aqui só que na nossa defesa, que nós apresentamos à Justiça Eleitoral, nós indicamos ao juiz que na própria prestação de contas do candidato Renato Frangini existem despesas semelhantes, despesas com churrascaria, despesa com restaurante. Há uma nota de despesa feita no dia 6 de outubro, uma despesa alta com restaurante na prestação de contas dele, ou seja, despesas com alimentação. Despesas normais, naturais numa campanha eleitoral, né? Ninguém pode imaginar que vai fazer uma campanha numa cidade de porte como Bragança Paulista e não vai se gastar nada com alimentação. Isso se gasta, né? Efetivamente se gasta. Será que aquela pessoa que está portando uma bandeira lá vou falar isso para explicar bem, viu, Neto? Para ficar bem claro. Sabe que aquela pessoa que está portando uma bandeira lá do candidato, lá num semáforo da cidade. Então o candidato manda para aquela pessoa um marmitex para ela se alimentar. Ou dá para ela um vale-refeição para ela fazer um almoço no restaurante. É que isso é ilegal perante a lei eleitoral? Não é. Absolutamente não é. Então reunir as pessoas e servir ali uma pequena refeição não tem absolutamente nada de irregular. Esse é o primeiro ponto. Depois tem também no processo uma alegação de que teria acontecido lá na Chácara Domingo uma reunião também, e nessa reunião teriam sido servidos lá comes e bebes, cervejas e tal, e que isso teria sido também para captação ilícita. Tudo isso que eu falei vale também para esse evento. Certo. Tudo isso que eu falei. Tudo que eu disse aqui, tudo que eu desenvolvi aqui para você, vale para essa situação também. Quer dizer, primeiro que o evento nem era da nossa coligação, mas ainda que fosse, ainda que tivesse acontecido lá um evento da coligação e fosse lá um lanchinho e uma latinha de refrigerante ou uma latinha de cerveja, também não haveria nenhuma ilegalidade nisso, né? Passo que isso é uma prática que não configura nenhuma ofensa à legislação eleitoral. Depois tem ainda, e eu vou tocar nesse ponto também, tem ainda um outro argumento que a coligação Está Nascendo Novo Dia levanta também na ação judicial, né? Diz que teria havido uma suposta compra de votos no hipermercado do Chicão. Compra de votos essa feita da seguinte forma: troca de voto por combustível, por gasolina, né? Eu posso assegurar a você, José Neto, que não aconteceu absolutamente nada disto, né? Não aconteceu. Não aconteceu nada disso aí, absolutamente. Primeiro de tudo é que Fernão Dias, professor Huguete, coligação, candidato a vereador, né? Ninguém concorda, ninguém aceita, ninguém admite, ninguém jamais tolera qualquer tipo de conduta nesse sentido de compra de votos. Isso não é da nossa índole, não é da índole do Dr. Fernão Dias, não é da índole da professora Huguete. O Dr. Fernão Dias, inclusive, é um homem de formação jurídica, né, delegado de polícia. Então, evidentemente que a preocupação dele, nas conversas que eu tinha com ele, sempre nós deixávamos claro, e ele enfatizava isso: Luiz Adriano, olha, eu quero que você me mostre sempre o caminho da obediência, do respeito à legislação eleitoral durante a campanha. E eu sempre buscava mostrar as coisas para ele nesse sentido. Então, não aconteceu nada disso. Estamos com um pequeno problema no microfone do Dr. Luiz Adriano. Estamos com um pequeno problema, a gente troca aqui, não tem problema nenhum. Não. A explanação dele é muito importante. Dr. Luiz Adriano, me perdoe. Vamos lá. Então, José Neto, continuando, né? O que pode ter acontecido, né? Nessa ocasião lá, né? No hipermercado do Chicão, né? Nós fizemos no dia 6 de outubro, por volta de mais ou menos 5 horas da tarde, uma grande carreata. Foi uma carreata, inclusive, de muito sucesso na cidade, que envolveu um grande número de veículos. Foi realmente a carreata da vitória nas eleições, né?
Essa carreata contou com a participação de um número enorme de pessoas, um número grande de pessoas. Dentre eles, pessoas com moto, né? Dentre eles, pessoas que usam motocicleta, mototaxistas, inclusive, que participaram da carreata, né? Então, pode ter sido que aconteceu o seguinte: olha, vamos emprestar o combustível, né? Vamos entregar o combustível para você usar na carreata. 4 ou 5 litros de combustível é o que se usa geralmente numa carreata. Então, se foi essa a conduta do senhor Chicão, né? Vou falar Chicão porque ele é mais conhecido publicamente assim, também, se foi essa aí a conduta dele, e tudo indica pelas imagens que estão no processo que essa foi a conduta dele, até porque ele fala para as pessoas, isso aparece no vídeo: olha, vocês abastecem e vão para o posto de monta, que é de onde a carreata sairia, né? Então, se isso aconteceu, também não há aí nenhuma ilegalidade, né? Hoje, os tribunais têm diversos julgados, muitos e muitos julgados, no seguinte: olha, fornecimento de combustível para o sujeito comparecer ao comício, para o sujeito participar da carreata, para o sujeito participar da campanha eleitoral, não configura compra de voto, não configura ilegalidade, não ofende a legislação eleitoral. Então, José Neto, isso que eu estou contando a você aqui, para o ouvinte da Rádio Bragança, é a explicação do que está posto lá no processo e o que mostra que não há absolutamente nenhuma ilegalidade. Doutor Luiz Adriano, por gentileza, houve-se um tempo muito grande entre a eleição e a chamada entrada do processo. Esse tempo é normal? O pessoal entrou ou ficou pensando muito para entrar com esse processo? Olha, amigo Adriano, eu particularmente não sei explicar para você o porquê dessa demora, né? Claro que esse tipo de ação, baseado em suposta compra de votos, isso pode ser ajuizado até o momento da diplomação, né? Então, pela lei, em alguns aspectos, isso é possível se fazer até a diplomação. Agora, gera estranheza, sem dúvida alguma gera muita estranheza, né? Por que a demora? Por que 30 dias se passaram do pleito eleitoral para que se ajuizasse essa ação, né? Houve necessidade de reunir provas, reunir argumentos, né, editar vídeos. Eu não sei realmente explicar para você qual é a razão efetiva dessa demora, mas que é uma demora realmente que causa uma certa estranheza. Deixa eu fazer uma pergunta ao doutor, como eu disse, eu assisti as imagens pelo canal de TV local, né, por um programa de TV aqui de Bragança, e eu pergunto ao doutor Luiz Adriano e também à doutora Paula Menin, a possibilidade de irregularidade desses vídeos, a legitimidade desses vídeos está sendo também cogitada pela defesa, ou vocês acatam esse vídeo como a verdade? Como está sendo tratado isso? Olha, José Neto, um dos argumentos que nós trouxemos à nossa defesa é exatamente esse, de que se tratam de vídeos ilegais. Por quê? Porque essas reuniões, né, reunião do dia 3, aniversário na Chácara Domingo, aniversário do João Carlos Monte Claros Vasconcelos, né, que é questionado ali, nós não falamos disso, mas é um ponto também. Tudo isso são reuniões fechadas, reuniões privadas, né? Reuniões, portanto, cuja captação de áudio e vídeo não é permitida pela lei sem autorização judicial, né? Então, nós questionamos, sim, a legalidade dessa prova, né, desse meio de prova do qual a coligação está nascendo no Novo Dia, está querendo fazer uso. É um dos pontos da nossa defesa e nós temos confiança, inclusive, que o juiz até vai rejeitar esses vídeos exatamente porque são vídeos ilegais, né? Trata-se aí de uma prova ilegal que não pode ser usada em processo judicial. Quanto a isso, doutor, a coligação de Fernando Dias, o Guedes, pretende entrar com uma ação requerendo quem fez esse vídeo ou até questionando a coligação que entrou com esse processo, de como conseguiu esse vídeo? Os questionamentos que nós estamos fazendo em sede de defesa nessa ação, tá? Ajuizamento de outras ações, de outras representações, estão em estudo lá no escritório, nós estamos gestando algumas coisas, mas ainda é um pouco incipiente, eu não posso adiantar muita coisa com relação a isso, né? Mas nós contestamos, sim, Adriano, de modo muito severo, inclusive, né, a ilegalidade, a abusividade dessas gravações. Doutor Luiz Adriano, já que o senhor tocou na questão da festa, né, envolvendo aí o João Carlos Monte Claros Vasconcelos, popularmente conhecido como Joca, que foi vice-prefeito,
Esta festa, efetivamente, que é uma festa privada, comemorando 30 anos dele de profissão, se não me falha a memória, e que foram captadas essas imagens. 35, né? 35 anos de... Inclusive, um abraço aí para o Joca. 35 anos de profissão, que, inclusive, houve o convite propriamente dito ao candidato Fernão Dias para comparecer a esse evento, ao professor Huguete. Como é que a coligação, ou os candidatos da coligação, chegaram a esse evento? Isso está sendo tratado porque é peça também que está ajuizada, né? Sim. Claro, houve o convite para a participação, é uma festa de aniversário de profissão, né? Festa feita pelo Joca, produzida por ele, custeada por ele, né? A coligação, o Dr. Fernão Dias, professor Huguete, não tem absolutamente nada de participação nisso, né? Nós estamos provando isso, inclusive, lá no processo, com uma série de documentos. Então, José Neto, o candidato, seja ele quem for, não está impedido de comparecer a uma festa de aniversário, a uma recepção, a um buffet, a um jantar, a um almoço, não é? Os outros candidatos, os outros 4 candidatos que concorreram ao pleito eleitoral, certamente participaram de churrasco, almoço beneficente, festa de aniversário. E discursaram lá? Sim, discursaram. Olha, eu sou candidato, né, tenho uma proposta. Qual é o problema de se fazer isso, eventualmente, durante uma festa de aniversário? Não há problema nenhum, a lei eleitoral não veda isso, a lei eleitoral não proíbe que o candidato compareça a uma festa de aniversário, onde haja uma aglomeração de pessoas e ali se manifeste, né? Aliás, a própria campanha eleitoral sobrevive disto, né? Da reunião de pessoas em relação às quais o candidato, né, se pronuncia. É diferente. Mas então, doutor Luiz Adriano, eu posso então durante a campanha eleitoral reunir um grupo de pessoas na minha casa, oferecer lá para essas pessoas um jantar e convidar você, candidato a vereador eventualmente, né, para participar e no momento em que se apresenta a tua proposta? Isso é uma prática de propaganda eleitoral lícita, admitida, né? Todo mundo pratica isso. A gente não vê, por exemplo, aqui em São Paulo, né? O candidato está lá na campanha, né, na rua, abordando o eleitor, conversando com ele, expondo suas propostas, seu plano de governo e tal. A esposa do candidato, muitas vezes ela está fazendo um chá na casa dela, está fazendo um almoço na casa dela, reunindo ali esposas de empresários, ou empresários, amigos, onde ela está expondo a plataforma de campanha do marido, né? Isso é uma prática muito comum. É ilícito isso? Absolutamente não. É ilegal isso? Não é. Isso significa captação ilícita de sufrágio? Não. Imaginar, José Neto, nós estamos em Bragança Paulista, uma cidade que hoje tem colégio eleitoral de 113 mil eleitores e habitantes aí em torno de 150 mil, mais ou menos, né? Estamos a menos de 100 quilômetros de São Paulo. São Paulo é o quê? São Paulo é a segunda maior cidade do mundo, né? Brasil hoje é a 6ª maior economia do mundo. Então, imaginar que numa cidade como Bragança Paulista, né, com essa proximidade, né, nós temos Bragança hoje uma cidade, né, com bom nível de renda, né, a condição da população vem melhorando, inclusive aí ao longo desses últimos anos, aí ao longo dessa última década particularmente. Então, imaginar que o eleitor vai trocar o voto por uma latinha de cerveja, por um prato de comida numa refeição, num evento, né? Eu acho que até, isso até, eu diria até a você, vou falar aqui um exagero, mas eu acho que isso é até você menosprezar um pouco a capacidade do eleitor, porque ele sabe, né, que isso não tem absolutamente nenhum sentido. Não é razoável se imaginar isso, né? Imaginar que o eleitor vai ser seduzido, né, aqui em Bragança Paulista, numa cidade com essas circunstâncias, né, o eleitor vai ser seduzido por uma refeição servida durante um evento qualquer, uma festa de aniversário qualquer, onde o candidato foi lá e discursou, né? Então, acho que absolutamente não há que se falar em nenhuma ilegalidade, nenhum ilícito aí. Eu tenho confiança tranquila que a Justiça Eleitoral assim vai declarar. Zé Neto, doutor Adriano, a única coisa que eu tenho a colocar aqui é o seguinte: Bragança já viveu momentos difíceis, né, em 2004, quando denúncias de propaganda irregular, malversação de dinheiro público, né, levaram à cassação de um prefeito, um mandato de prefeito, e esse clima de insegurança, né, ainda se mantém na cidade de Bragança Paulista, até agora, devido a esse tipo de processo, né? Eu gostaria de saber se cabe uma contrapartida após o processo, se ganho pela coligação de Fernão Dias,
se cabe uma contrapartida de um processo contra essas pessoas que entraram com esse processo. Adriano, o José Neto, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrarmos no ar, né? O José Neto colocou o seguinte, que ele vem já publicamente falando, né, que o direito de representar na Justiça Eleitoral é um direito público, constitucional. As pessoas têm direito de ir à Justiça Eleitoral e deduzir as suas reclamações. Se essas reclamações vão ser acolhidas ou não, é outra conversa, é outra história, né? Então, não podemos aqui antecipar nada. Ah, não, já está cassado. Ah, não, não vai tomar posse, não vai ser diplomado. Não vamos antecipar nada. Houve uma ação, um pedido de investigação, a Justiça está lá, nós apresentamos a defesa, né? A defesa vai ser analisada, o juiz vai tomar todas as medidas necessárias para instruir o processo, para apurar a situação e depois vai dar a sentença dele, né? Em 2004, só para traçar um paradigma, né, o processo que levou à cassação do prefeito em 2004, que você está fazendo referência, era um processo extremamente complicado, né? Era um processo que tinha uma robustez documental, né, muito grande. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque fui advogado no processo, né? Então eu falo isso porque eu sei, eu conheço aquele processo com uma palma da minha mão. Então, é uma situação muito diferente dessa que existe hoje, né? Onde se catou, se fez um apanhado de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e se criou um processo judicial, né, para se tentar, talvez, alguma coisa. É muito diferente, os quadros são completamente diferentes, os processos são absolutamente diferentes, não dá para traçar nenhum paralelo. Ah, porque foi cassado em 2004, vai ser cassado agora em 2012. Ah, porque Bragança viveu uma instabilidade em 2004, 2005, né? Porque a sentença de cassação em 2005 saiu em março, dia 10 de março de 2005. Né? Lembra bem, né? Depois, ainda o prefeito que tinha sido eleito, ainda ficou no cargo até setembro. Setembro, o TRE decidiu que não, que realmente era caso de cassação, né? E aí teve realmente que haver alternância de poder. Mas ficou lá até essa data. Esse episódio, eu tenho convicção pleníssima de que esse episódio não vai acontecer em Bragança Paulista novamente dessa vez. Deixa eu fazer só um questionamento importante, Adriano, porque é o seguinte, pelas palavras do Dr. Luiz Adriano, tá, nós percebemos que está feita a defesa, nós vivemos um Estado de Direitos no Brasil, tá, e a pergunta que a população faz, estão dizendo, eu gosto de esclarecer a verdade aqui, Adriano, como você também, né? E, inclusive, eu escutei nesse mesmo programa de TV, que eu acho que ainda falta fundamento, né, para que eles pudessem traçar os comentários que traçaram, porque foi impetrado agora, ontem, né, doutor Luiz Adriano, a defesa da coligação do Fernão Dias. E eu escutei um dos apresentadores desse programa dizer o seguinte: tudo se decide em primeira instância. Se o juiz aqui declinar contra, ele não assume. Quer dizer, não é bem assim. Cabe recurso, caso haja uma derrota agora aqui em primeira, uma decisão monocrática. Ainda mesmo assim cabe recurso, cabe liminar, é o caminho normal da justiça brasileira. Não existe esse absurdo que esse comunicador disse nesse programa de TV, porque a população às vezes não tem também a consciência de todo o trâmite judicial e acaba entrando nessas barbaridades que são faladas por certos comunicadores sem fundamento. Queria que o senhor explicasse o passo a passo daqui para frente. Neto, pois não. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu gostaria de saber se haveria tempo hábil para julgamento antes da diplomação. Que é dia 19, né? Olha, essas duas questões aí, né, a questão do José Neto, a questão do Adriano, né, eu respondo da seguinte forma. Toda ação judicial, né, ela tem um caminho, né, um iter, né, uma estrada, digamos assim, que ela vai percorrer. Essa estrada é uma estrada que compreende diversas paradas, diversas etapas. Tem julgamento aqui em Bragança, depois tem julgamento em São Paulo, no TRE. Eventualmente, os advogados podem tentar levar o processo a Brasília, e aí poderíamos ter um terceiro lance lá, né? Bom, isso aí é muito cedo ainda para a gente especular sobre isso, né? Algo que vai acontecer depois, se quem ganhar, se quem perder vai recorrer ou não. Acho que é um pouco cedo para a gente traçar especulações a respeito disso, né? Não podemos especular muito a respeito disso aí, temos que realmente aguardar.
O que vai acontecer agora? Apresentamos a defesa ontem, a Justiça Eleitoral vai analisar, né? Possivelmente, talvez haja necessidade de audiências, né? Tem testemunhas arroladas que serão ouvidas, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então, tudo isso ainda, né, vai ser cumprido, tudo isso aí, né? Todas as formalidades do devido processo legal serão observadas, né? Até para garantia das partes, garantia de contraditório e tudo mais. Aí depois, então, o juiz aqui de Bragança vai se pronunciar. Dessa sentença, caberá recurso, sem dúvida alguma, né? Então, o que a gente pode antecipar é isso, né? Apresentamos a defesa ontem e vamos aguardar agora aí a tramitação do processo aqui em Bragança, os próximos passos, a eventual audiência que o juiz deve designar, né? Vamos aguardar aí até termos o desfecho. Vai ser julgada a representação, o processo, né, até a data da diplomação? Eu imagino que não dê tempo, imagino, pela necessidade de audiências e tal, né? Mas isso vai depender do compasso que vai ser impresso na ação pela Justiça Eleitoral, né? Agora, Adriano, eu queria que você focasse, né, dentro da sua defesa, com o total apoio da doutora Paula Menin, que nos acompanha aqui, os 3 pontos fortes da sua defesa. Pelo que eu pude captar da sua explanação, a primeira é a ilegalidade das imagens captadas. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. A ilegalidade das imagens captadas em um evento privado. Essa é a tese primeira. Depois, a legalidade dentro da lei eleitoral dos fatos ocorridos. Seria a segunda, né? Seriam esses os pontos mais fortes da tese de defesa da coligação do Fernão Dias? Seriam esses aí os pontos. Eu só acrescento o seguinte, Zé Neto. Olha, nós temos então, primeiro de tudo, né, os vídeos e as impressões desses vídeos que foram juntados no processo são provas ilícitas, provas obtidas de modo ilícito, né, gravações ambientais clandestinas, né, tecnicamente o nome é esse, gravação ambiental clandestina. São provas ilícitas, que não podem ser usadas no processo judicial. Segundo, ainda que se admita essas provas, não há ilegalidade nenhuma em absoluto, não é? Ainda que a Justiça Eleitoral diga, não, olha, vamos apreciar os vídeos, vamos verificar o que tem ali, também não há ilegalidade nenhuma. Não houve compra de votos, não houve abuso de poder econômico, não houve nenhuma ilegalidade, não é verdade, doutora Paula? Verdade. Não houve nenhuma ilegalidade, né? Quem conhece o processo, eu não estou falando isso porque sou advogado, estou falando isso porque, analisando friamente ali o vídeo, você percebe isso. Não há nenhuma ilegalidade, nenhuma. Então, vamos aguardar com calma o pronunciamento da Justiça Eleitoral, mas eu tenho convicção absoluta de que será no sentido de se rejeitar essa ação. Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Paula Menin também, para que ela possa participar também do programa. O que me chama a atenção, depois da tese de defesa, me chama a atenção um fato muito importante. Se as imagens captadas de forma irregular, dentro de um ambiente, de uma festa, de um evento particular, privado, a TV pode usar esse tipo de imagem, mesmo que não seja lícita, para tentar levar à população uma inverdade? Ou seja, esse programa de TV também não está ocorrendo aí num ilícito, doutora, por apresentar essas imagens, sendo que elas foram captadas de forma irregular? E essas imagens não estão sob segredo de justiça? Não, acho que segredo de justiça não. Ainda não há nenhum decreto de segredo de justiça nesse processo, tá? E a utilização das imagens? A utilização dessas imagens, a imprensa, ela tem a liberdade de expressão. Aliás, não só a imprensa, mas como qualquer outra pessoa. E dentro da liberdade de expressão, que é um direito garantido constitucionalmente, existe, né, o direito daquela pessoa que se sentiu ofendida de pleitear uma indenização. Direito de resposta. Oi? Até um chamado direito de resposta. O direito de resposta seria o chamado direito de resposta. A pessoa que se sentiu ofendida tem o direito de pleitear uma indenização, um direito de resposta contra essas imagens. E é exatamente sobre isso que nós temos estudado
Sobre a utilização, dessas imagens. Porque também pode complicar, né, Adriano? Sem dúvida. Só acrescentando aqui, né? Então, o veículo de comunicação, seja rádio, seja TV, seja internet, é importante colocar isso também, internet, né? Que faz uso dessas imagens, né? Então ele tem que estar ciente de que amanhã ou depois ele pode responder uma ação indenizatória se essas imagens foram consideradas imagens que quebram o quê? Quebram a privacidade. Porque a privacidade é uma coisa protegida pela nossa Constituição, né? A vida íntima das pessoas é protegido. Intimidade e privacidade. Eu posso gravar um diálogo que eu mantenho com você, José Neto. Mas eu não posso ficar aqui calado e gravar o diálogo que 4, 5 pessoas estão tendo aqui no seu estúdio. Porque aí eu não estou participando desse diálogo, eu estou fazendo uma gravação ambiental. Então isso é uma gravação proibida, sem autorização das pessoas, isso é proibido. Isso quebra a intimidade, né? Isso quebra a privacidade das pessoas. Então, se o veículo de comunicação está fazendo uso desse vídeo, né, dessa matéria, desse material, e a justiça depois declarar que é um abuso, né, um abuso, né, uma quebra da intimidade das pessoas, aquilo, então esse veículo de comunicação poderá ser responsabilizado na justiça também. O que fica bem claro, né, Adriano, até para o ouvinte da Rádio Bragança entender, se isso fosse feito, por exemplo, numa carreata, ou ao ar livre, né? Ao ar livre, hoje já não pode mais, ou num comício, num showmício, né? Aí seria um ambiente público, aí não teria problema nenhum. Mas ao se tratar de um evento privado, a lei é muito rígida. Inclusive a própria Polícia Federal acabou perdendo muita tese de contra algumas investigações por ter feito escutas e também imagens ilegais sem a permissão da Justiça. É mais ou menos por aí, não é? Sim, há um caso, inclusive, um caso muito curioso, na Justiça Eleitoral isso, né? Nós até citamos esse caso na nossa defesa, trouxemos esse caso para que o juiz conheça e saiba desse precedente que tem na Justiça Eleitoral. Então, o TSE em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, decidiu isso recentemente, hein? Isso foi em junho de 2012, nós estamos falando aqui, né, doutora Paula? Em junho de 2012. O que aconteceu? Na campanha eleitoral de 2010, né? O fato que é julgado é um fato da campanha de 2010, não é campanha para prefeito, portanto, mas, né, tirado, né, mudado o que precisa ser mudado, a situação é parecida. Então, o que aconteceu? Disseram que tinha lá uma reunião lá envolvendo o candidato e que esse candidato estaria nessa reunião comprando votos. Um agente da Polícia Federal tentou se infiltrar nessa reunião. Ele não tinha autorização judicial, não tinha nada para se infiltrar lá. Não conseguiu, foi barrado na porta. O que ele fez? Ele passou o gravador para uma senhora, para uma mulher, e pediu para ela: você grava para mim. Grava para mim o que está acontecendo lá dentro. E essa gravação depois foi posta no processo como prova de uma suposta captação ilícita de sufrágio, né? Compra de votos, para mudar o nome, né? Para não ficar o nome técnico, ficar o nome mais conhecido, compra de votos. O que o tribunal decidiu? Prova ilegal. Prova absolutamente ilegal. Por quê? Porque obtida de maneira ilícita, obtida com desrespeito à privacidade, obtida sem autorização judicial, né? Filmagem, né? Gravação, no caso era um áudio, né? Gravação de uma reunião íntima, fechada, né? Não era uma reunião pública, não era um comício em praça pública, né? Não era nenhuma carreata, como você já colocou aqui. A justiça não aceitou como prova, né? Então, é preciso a gente considerar isso, né? Que é muito comum, José Neto, durante a campanha eleitoral, né? A gente sabe que tem isso. Muito comum, o candidato fica observando os passos do adversário, né? Então, olha, o que o adversário está fazendo, ele vai fazer uma reunião aqui, uma reunião ali, o que ele está... Né? Então, às vezes, tudo bem, vai alguém lá dentro dessa reunião, né? Filma, grava, e depois informa o adversário: olha, aconteceu isso, estão planejando isso. Faz parte da estratégia de campanha, né? Procedimento não muito ético, não muito adequado, mas muitas vezes acontece. Agora, daí a você querer usar essa filmagem, essa gravação no processo judicial, aí realmente eu, como advogado, digo para você que essa gravação é absolutamente imprestável para um processo judicial. Uma gravação desse tipo, então, para a gente finalizar
esse raciocínio, uma gravação só seria possível ser usada num processo judicial se tivesse uma autorização da própria justiça ou estivesse fora de um ambiente fechado. Sim, sem dúvida alguma. Só fazendo uma observação agora, os ouvintes devem estar se perguntando, mas e o caso da gravação feita no hipermercado do Chicão? É um lugar público. Mas e aí, como é que fica? Continua sendo uma gravação ilegal? Sim, continua sendo uma gravação ilegal. Porque embora tenha sido feita num lugar público, a pessoa que filmou, a pessoa que fez aquela gravação, ela não estava participando do diálogo gravado. Ela não participava daquela reunião que estava sendo feita naquele momento. Ela simplesmente se infiltrou e ficou lá gravando. Ela seria permitida, sim, se por um acaso aquela pessoa também estivesse participando daquela reunião. Se ela fosse uma interlocutora. Exatamente, se ela fosse uma interlocutora. Então, embora tenha sido feita num lugar público, né, um supermercado é considerado um lugar público. Qualquer pessoa pode entrar e sair a hora que bem entender. Ela é também considerada ilícita porque a pessoa fez uma gravação às escuras, né, escondido, sem mostrar. Mas aí cabe uma outra pergunta, né, Adriano? Se foi feito lá no hipermercado Chicão, né, a forma ilegal nós já entendemos, porque ele não estava como interlocutor da história, vamos dizer assim. Mas também nesta gravação que eu assisti, que na minha opinião de forma irregular, embora nós tenhamos o direito de imprensa, mas temos que ser prudentes e levar ao ar coisas lícitas, né? Eu não colocaria isso jamais no meu programa e nem tampouco na internet, porque trata-se de assunto de peça judicial. O que eu pergunto é o seguinte: nesta filmagem não se vê a figura nem de Huguete e nem tampouco de Fernão Dias. Não se vê a imagem dos candidatos. Também é uma tese positiva para derrubar isso, porque eles não estavam presentes no momento, não é, Adriano? Absolutamente, né? Quer dizer, a captação de votos depende da participação do candidato, ainda que indiretamente, né? E ali você não vê participação de ninguém, nem autorização de ninguém, nem concordância de ninguém, nem anuência de ninguém, nem absolutamente nada. Se é que houve a capacitação. Se é que houve, né? Se é que houve. Então, Adriano, eu acho que da minha parte, tem mais algum questionamento, Adriano? Porque nós sabemos que os doutores têm a agenda aí repleta, né? Tem muito trabalho e a gente agradece assim tremendamente. Tem mais algum questionamento, Adriano? Não, José, eu acho que ficou bem claro que, segundo a explanação dos advogados, não houve a captação de votos de modo ilícito. Segundo, não houve movimento ilícito por parte dos candidatos, porque numa reunião de trabalho nada mais justo do que você alimentar aquelas pessoas que trabalham com você. Terceiro, numa reunião privada de uma pessoa que é pública, o Joca, no aniversário profissional dele, ele convidou os candidatos a participarem da mesma forma que ele deu a festa, poderia convidar a gente, até puxar a orelha dele que não convidou. Então acho que ficou bem claro, né? Que essa situação, né, por mais que se tente colocar como uma situação ilícita, eu acho que ficou bem claro que a defesa, bem fundamentada pelos advogados, vai derrubar qualquer tese da coligação contrária. Pelo menos agora, né, doutora Paula Menin, doutor Luiz Adriano, nós aqui da Rádio Bragança, e agora também o ouvinte do Show da Cidade, da Rádio Bragança M, tem, né, a condição de pelo menos criar uma conjuntura de informações mais adequada, mais plena, né, de saber que não é todo esse terrorismo que se pinta na cidade. Eu acho que essa é a função do órgão de imprensa, de levar esse fechar ou abrir de divisão para que o ouvinte e o eleitor bragantino comecem a entender todo o processo, né? Sim, vou fazer só uma observação, José Neto. Acho que é importante deixar claro o seguinte: a nossa defesa, nós não nos escondemos, não, por trás desse escudo aí de que o vídeo seria ilegal e que, portanto, não poderia ser usado como prova. Isso é alegado também no processo, mas nós vamos a fundo. A defesa vai a fundo e analisa cada fato que foi apresentado, né? E mostra, né, prova A mais B que realmente não houve nenhuma ilegalidade. Então, que fique claro isso, quer dizer, nós estamos questionando o vídeo,
os prints, as impressões de tela que estão no processo, estamos questionando tudo isso. Mas nós não ficamos só nisso, não. Nós vamos muito mais fundo e nós esclarecemos realmente que a conduta do Dr. Fernão Dias, da professora Guedes, durante a campanha, foi absolutamente de lisura, de respeito à legislação eleitoral. Bom, Adriano Pinheiro, obrigado pela participação aqui, viu, meu irmão? Obrigado mesmo, viu? Um abração para você. Um abraço para você. Doutora Paula Menin, prazer imenso em recebê-la aqui no nosso programa, nosso humilde programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né? E agora fica a